O homem que sequestrou, agrediu aí e inclusive tá nesse caso, esse homem estava em prisão domiciliar aqui no DF. Ele tem uma série de passagens pela polícia. Provou aí que é uma pessoa altamente perigosa e mesmo assim, né, teve concedido então o direito de ficar em casa. Deu no que deu. Cris Otaviano está com a gente, né, Sabrina? Vou chamar a Cris para falar sobre a lei nesses casos. Cris, a lei é falha. O que dizem os especialistas? Boa tarde. Oi, Sabrina, boa tarde para você, boa tarde, Fred, boa tarde especial para quem está com a gente aqui no Balanço Geral. Vamos fazer algumas atualizações a respeito desse caso. A gente entrou em contato com familiares dessa garota de 13 anos de idade e ela está bem, ela continua no hospital, ela já deveria ter recebido alta, mas ela se queixa ainda de dores no corpo e por conta disso a equipe médica resolveu mantê-la mais um pouquinho internada lá com os cuidados da equipe médica que vem acompanhando essa garota. A gente tem também informações a respeito da audiência de custódia pela qual passou esse homem, o Roberto, de 43 anos, e ele teve a prisão dele, em um primeiro momento que foi a prisão provisória, tornada em prisão preventiva, ou seja, ele não sai da cadeia até que haja uma definição judicial em relação ao caso dele. E a gente fica com muitas lacunas e questionamentos a respeito desse caso, em especial porque ele estava em uma prisão domiciliar e tinha histórico de outros crimes envolvendo menores com crimes sexuais. Por conta disso, a gente convidou uma especialista em direito penal que está aqui do meu lado e ela vai conversar um pouquinho com a gente a respeito de toda essa situação e do que a lei garante. Obrigada por estar aqui com a gente, advogada. A gente queria entender um pouquinho essa história a respeito do que a lei garante, né? A gente vê um homem aí com histórico de violência criminal e, de repente, ele tem a liberdade provisória, ou seja, ele tem a permissão de estar circulando com pessoas, mesmo sendo sabido que ele tem outras vítimas e que pode acontecer de novo. A lei dá, nesse sentido, esse tipo de garantia a esse homem? Por quê? O que está previsto ali? Boa tarde. Cris, o que acontece? A Lei de Execuções Penais, ela garante, no artigo 117, ela tem a previsão da possibilidade da progressão de pena vir a cumprir no regime domiciliar. Então, assim, embora já existam vários casos aí envolvendo menores, crimes contra a dignidade sexual, como é apurado de forma sigilosa, é possível falar de uma forma superficial, né? Mas certamente foi garantido a ele esse direito por estar cumprindo a pena na sua residência. Portanto, é claro que a população fica chocada, né, em ver um indivíduo o qual cometeu tantos crimes tão graves assim, permanecer numa prisão domiciliar. Então, o importante é que o judiciário fique atento a situações como essa, porque ele é um agressor contumaz. E é muito triste ver uma família na situação que está. E eu entendo que precisa de um cuidado maior, sim, para crimes dessa natureza. Não pode, embora a Lei de Execuções Penais permita que esse indivíduo, provavelmente ele tenha acometimento de alguma doença grave por estar na prisão domiciliar, mas ainda assim precisa ser revisto com certeza. Vou conversar uma outra coisa com a senhora. Pelo seguinte, a gente deve ter muitas meninas acompanhando isso aqui e a Polícia Civil disse que se houver outras vítimas, é importante que essas meninas registrem na delegacia. Eu suponho que as meninas fiquem com vergonha de falar, se vendo em situações parecidas. É muito importante que essas denúncias sejam feitas e aí está o poder da fala da vítima nesse tipo de situação e elas podem se garantir de que serão ouvidas. Sim, exatamente. Muito provavelmente várias garotas, vendo agora o rosto dele estampado nos jornais, vão procurar a polícia e é necessário que procure sim, ainda que a família não tenha tido conhecimento de algum fato que tenha ocorrido, que esse agressor tenha abordado de alguma forma, é muito importante. A vítima ela vai ser ouvida, vai ser garantida todo o direito e não pode se calar diante a crimes dessa natureza. Doutora Aline, obrigada por participar aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral, trazer essas informações e esclarecimentos. Fred, Sabrina.
Obrigado, Cris. Agradece a ela aí muito. É como ela estava falando, gente, tem que ter um cuidado maior quando for um crime desse. Quando for o segundo crime desse, então, maior ainda. O cara tá no terceiro. Pelo amor de Deus, um cara desse não merece responder em liberdade. Cris, valeu.